O que é uma planta, né? Uma planta industrial? Quando a gente fala de instrumentação, de controle, de automação, nós estamos falando de processos. Nós estamos falando de uma planta, né? E o que é uma planta industrial? O que é um processo? É uma coleção de tanques, né? de materiais que são aquecidos ou refrigerados ou reagidos, né? Reagentes mil, e que, por intermédio de tubulações, trocadores de calor, dos tantos dispositivos, né, de transformação, acabam gerando novos materiais, né? Então, toda a indústria de transformação, e quando a gente fala indústria de transformação, a gente está falando de indústria de processo, né, principalmente contínua ou embatelada. O contínuo é aquele em que as informações, ou que o processo, ou que o material vai evoluindo ao longo do tempo, ou os processos em batelada, que são aqueles como a mãe da gente, a esposa, a avó fazia um bolo, né? Então, o processo em batelada é aquele onde a gente coloca certas quantidades, leva para o forno, depois de um certo tempo ele está pronto, aí faz novamente. Então, todos esses tipos de processo, sem se esquecer também do processo de manufatura, que é um processo de montagem, né? Haja visto aí a indústria automobilística e tantas outras que não fazem transformação, né? Não fazem medição de pressão, de nível, vazão, densidade, temperatura e as várias outras, mas que fazem montagens, né? Fazem o desenvolvimento de outros bens. E tudo isso, no frigir dos ovos, se refere a uma planta, né? Se refere a uma indústria. E o nosso trabalho, né, como profissional, basicamente é se atentar para essas necessidades, começando sobretudo pela instrumentação, né? Por transformar muitos controles que são manuais para controles que sejam automáticos, né? Automático com certo desenvolvimento, ou um controle automático muitas vezes sem a interação humana, que é a automação industrial, né? Então, basicamente a gente tem aí um pouquinho de tudo sendo agregado nos vários tipos de processo que a gente tem, beleza? Bom, quando a gente fala de instrumentação e controle, nós estamos voltando lá para o final do século XIX, começo do século XX, onde muita coisa era feita no braço, né? E que existia ou necessitava da presença de um operário, de alguém que pudesse abrir ou fechar, né, uma válvula, certo? Como essas que a gente tem ainda hoje. E quando a gente fala de presença do operário, não é apenas para a operação, mas para a verificação de uma medição, né? Como está naquele momento aquela variável, se eu tenho mais ou menos em função de um determinado ponto, e aí eu preciso fazer uma tomada de decisão, abrir ou fechar, né? Ou simplesmente manter numa certa condição, ou, sobretudo, atuar, né? Então, a medição, a atuação, a tomada de decisão, ela começou praticamente dentro do controle manual também, né? Então, no primórdio da instrumentação e controle, o que a gente tinha eram aquelas plantas forradas ali de tubulações com válvulas, e os operadores, muitas vezes no campo, né, pontualmente, fazendo a medição, fazendo a tomada de decisão sobre o que ia ser feito e atuando nos vários módulos de controle. Tá certo? Entretanto, quando a gente fala também de processo, né, eu gosto de fazer uma pequena comparação com algumas ações, né? Tudo isso que nós acabamos de falar estão vinculando algumas ações.
O processo, por exemplo, mais simples e mais fácil de compreender é o ato de tomar um banho. Então, dependendo do local, né, nós estamos aqui em Ribeirão Preto e quando a gente está aqui no verão, as temperaturas são altas, né? Mas se eu estou lá no sul do país, acordar umas 6 horas da manhã com uma temperatura de 2, 3 graus e tomar um banho não é uma coisa tão simples, né, ou agradável. Então o que a gente faz? Né? Qual que é o procedimento de tomar banho? Tomar banho é a gente ter, né, um fluxo de água quente, né, dentro do nível, né, calorífico que a gente quer. E para isso a gente tem alguns elementos envolvidos. Então quando a gente vai lá no chuveiro e abre o registro, né, o que a gente faz inicialmente num dia bem frio? A primeira coisa que a gente faz é colocar a mão, né, debaixo da água quente e verificar a temperatura. A nossa mão funciona como um quê? Um sensor de temperatura. O nosso sistema nervoso leva essa informação até o nosso cérebro, que compara essa temperatura, né, com um ponto desejado em que eu gostaria de ter essa água, certo? E ele compara esse valor da temperatura pelo meu sensor e pelo meu transmissor de sinal, que são os meus nervos, até o meu cérebro, que compara esse valor dessa variável, por isso eu digo de variável de processo, e atua sobre esse desvio para mais ou para menos, né, para que eu então faça a correção, né, até o registro, para abrir mais ou abrir menos esse registro, levando então a temperatura da água quente para que eu possa, né, entrar de acordo sobre o meu banho. Então aqui a gente tem vários, vamos dizer assim, componentes, né, dessa estrutura, e que lá no início dos anos 30, nos anos 40, a gente fazia ou manualmente ou por intermédio de controladores, né? Os primórdios aí da instrumentação vinculavam os controladores pneumáticos com ar comprimido. Então, né, um sensor alocado nessa estrutura, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um trocador de calor. Então entra água fria e de alguma forma eu posso controlar uma quantidade de vapor que passa por essa serpentina. Uma parte, né, vai virar condensado e a outra parte vai aquecer essa água fria. Então se eu colocar um sensor, né, nessa saída do meu processo e medir, certo, essa temperatura, levando essa variável, como a gente chamou aqui de uma variável de processo, para um controlador que seja pneumático ou eletrônico, a diferença do set point, do ponto de ajuste, para o que está sendo medido, irá, né, gerar, né, essa correção, esse ponto de ajuste a gente chama de set point, vai levar essa variável manipulada, essa correção, até a válvula, que, caso possa ser corrigível, vai atuar para que a temperatura lá da minha saída se mantenha num ponto constante. Então esse é o primeiro ponto, quando a gente fala de medição, de atuação, de correção, né, de ter o que nós chamamos de um controle, né? No caso aqui, um controle automático, porque está sendo feita por uma máquina, né? E no primórdio dos tempos, quando a gente não tinha um desenvolvimento elétrico e eletrônico, era feito por ar comprimido, e que muitas vezes a gente ainda vê nos dias de hoje, ok? Um exemplo típico, se você for numa planta, numa usina, né, não sei onde você trabalha, mas se você for em qualquer tipo de processo, você vai encontrar isso. E às vezes também um controlador pneumático, como é o caso aqui, ó, né? Então tem um sistema de atuação e um controlador pneumático que está sendo utilizado para manter esse controle dentro de certas condições, né? E toda a estrutura de comunicação, toda a estrutura de alimentação sendo utilizada para manter o processo funcionando, né, 24 horas, certo? Bom, no início
como a gente comentou, essa monitoração, essa atuação e correção era feita pontualmente. Então, o operador tinha que ir para o campo e ele precisava fazer os ajustes um a um, né? E aqui nós estamos falando, por exemplo, de um sinal que, usando a tecnologia pneumática, ainda é usado nos dias de hoje, com uma variação de pressão, certo? Variando de 3 a 15 PSI. Quem trabalha na área sabe muito bem desses valores, né? E essa estrutura, então, entre o sensor, né, entre o controlador e o elemento final de controle, a válvula, por intermédio de um controle local, era efetivamente ajustado pelo operador. À medida que isso começou a evoluir, porque os processos, as plantas, elas vão crescendo, né? Veja aí que no pé aí do nosso operador tem uma rodinha, né? Tem um patinho, quer dizer, o cara tem que ficar rodando o tempo inteiro para poder estar coletando os dados e fazer as suas estatísticas. Mas quando o processo é muito grande, né? Quando a quantidade de pontos e de controle inviabilizam, certo? Que esse controle seja feito de forma local, passou-se a trazer toda essa medição e controle para uma sala, que o pessoal acabou chamando de sala de controle, né? Então, à medida que os processos se multiplicaram, surge a necessidade de uma operação à distância, por isso o nome de telemetria, né? Mas, claro, mantendo uma estrutura centralizada, que é por intermédio de uma sala de controle. Então a gente passou a ver, né, salas grandes ou médias ou pequenas, forradas de monitores, de equipamentos de monitoração, de processos, né, de indicadores, para que esse operador, então, se mantivesse ou se mantenha dentro dessa sala, operando esse processo. Claro que sozinho ele não dá conta. Ele precisa também do instrumentista, que é o cara que conhece não tanto a operação, mas que conhece muito bem os equipamentos de campo. Coisa que o operador, né, tem o inverso. Ele conhece muito bem os processos, mas ele não conhece efetivamente os equipamentos que fazem isso. Bom, além desse processo todo que eu comentei com você, que aqui a gente está falando nos primórdios de monitoração e medição de variáveis como pressão, temperatura, nível, vazão, densidade, eu comentei no início que a gente pode ter processos automatizados, mas que trabalham com manufatura, né? Indústria têxtil, indústria automobilística, onde a quantidade de acionamentos elétricos ou acionamentos rápidos são extremamente superiores à quantidade de medição e controle de variáveis analógicas. Então, lá no final dos anos 50, as empresas, os distribuidores, começaram a solicitar dos fabricantes e de toda a comunidade industrial equipamentos mais robustos, né? Porque eles, nesse caso, cada vez que tinham que fazer um novo projeto, mudar uma nova linha de montagem, isso acontece até hoje, quando entra na rede, aí, na fábrica, um novo modelo de automóvel, eles têm que mexer na produção. Eles têm que mexer na estrutura. E imaginem, está fuçando toda hora, mudando isso, imaginem, sobretudo, nos problemas, né, que esses acionamentos, que na época eram relés, que ainda existem hoje, que eram centenas, né, apresentassem problemas de manutenção, de operação ou de troca. Então, um grupo de profissionais, né, liderados aí por esse senhor aqui, né, chamado Dick Molley, inventaram, né, desenvolveram uma máquina que pudesse fazer controles, né, rápidos,
acionamentos rápidos. E chamou-se isso de um controlador lógico programável, que é hoje o que a gente tem a ideia de um CLP. Né? E aí, com o advento do CLP, nós estamos falando de controles discretos de acionamento rápido. Quando eu falo rápido, é abaixo de 100 milissegundos. Quando eu falo lento ou semi, né, automático, nós estamos falando acima desse valor. 350, de até 1 minuto, 2 minutos, que é o tempo que a gente leva às vezes para fazer uma monitoração numa interface homem-máquina, né, num supervisório. Né? E quando a gente começou a ter esses grandes equipamentos trabalhando em paralelo, os sistemas de controle começaram a ficar mais evoluídos. Haja visto ainda que nós já tínhamos, nesse período, os computadores. Né? Os semicondutores, principalmente o transistor, surgiu em 47. Então, em 1950 para frente, nós já tínhamos equipamentos eletrônicos entrando na parada, né? Agregando todo esse conhecimento e essa estrutura junto às empresas, às indústrias. E aí surge, em meados dos anos 70, uma máquina maior que pudesse auxiliar uma quantidade muito grande de controle, né? Que são os sistemas digitais de controle distribuídos, hoje muito normalmente conhecidos como DCS, Distributed Control Systems, por isso o nome SDCD em português ou DCS. Então, a migração e o merge de tudo isso, né, fez com que as plantas, que os sistemas de controle tivessem ali uma evolução muito rápida, mas ainda trabalhando nesse tempo com os sinais padrão. O 4 a 20, né? Um sinal elétrico, 3 a 15, o pneumático, certo? Isso continuou, né? Ainda ao longo dos anos 80 surgiram outros equipamentos como controladores multiprocessados, que a gente chama de controlador analógico, ou multiloop, no caso desse daqui da Smart, que pode receber as informações eletrônicas em 4 a 20 de equipamentos de campo e fazer, por intermédio de um laço de controle, uma malha de controle, uma estratégia, né, que possa manter o processo dentro de certas características, então fazer o controle automático, enviando um sinal de saída, por exemplo, para a nossa válvula, como a gente falou ali no início, que era feito pelo operador. Então aqui, né, auxiliando toda essa estrutura, nós passamos a ter uma gama de equipamentos para controle analógico e discreto de alta confiabilidade, certo? Entretanto, a partir dos anos 90, aqueles fabricantes e a mesma comunidade internacional, os grandes distribuidores de energia e tudo mais, necessitavam de coisas mais rápidas, de uma comunicação confiável e extremamente rápida. Então, surgiram a partir dos anos 90 novos protocolos de comunicação. Né? A gente já tinha o Ethernet, passaram a coexistir com o Ethernet outras redes rápidas e tudo isso levou-nos a uma estrutura industrial muito mais forte, que é o que a gente conhece hoje como as redes industriais. Né? Então, sistemas de supervisão, sistemas de gerenciamento, bancos de dados, se distinguiram das redes de processo, né, das redes de controle, e abaixo dessa estrutura nós passamos a ter algumas redes específicas e dependendo do tipo, dependendo da aplicação, dependendo do processo, hoje a gente pode escolher em vários protocolos distintos que muitas vezes, né, em sua grande maioria, trabalham também em conjunto, certo? Agregando o que a gente tem
de comunicação de alta velocidade e também muito confiável, que são as redes Ethernet. Então, dentro dessa estrutura, a gente passa a ter um padrão de excelência, né, em comunicação de campo, coleta de equipamentos, coleta de sinais, um nível de controle, agregando muitas vezes os PLCs e todos esses controladores que comentamos, levando para a supervisão do processo sinais de gerenciamento, que, claro, né, aqui em cima está mostrando, podem ser levados para outros níveis, porque a gente tem hoje a gestão, né, de comunicação que é feito aí pelas redes, por todos os sistemas remotos, né, e por que não dizer, agregando aí a revolução que a gente está passando, que é a indústria 4.0, com todo o desenvolvimento de monitoração, de nuvem, né, de supervisão, de controle, de estatísticas, né, e melhorias do processo. Isso por quê? Porque a rede, ou as redes, ou os processos, necessitam estar sempre sendo monitorados e rodando. Uma planta parada, alguns minutos, algumas horas, efetivamente proporciona uma despesa, às vezes, absurda. E dessa forma, a gente consegue, inclusive, integrar plantas e processos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, exatamente da mesma forma. Então, os grandes fabricantes, né, as empresas, conseguem, desta forma, universalizar e manter a estrutura das suas plantas de uma forma extremamente rentável, né? E isso é bom para quem compra, isso é bom para quem vende, e isso também é bom para nós, técnicos, que acabamos, né, conhecendo protocolos, né, universais e que podem se aplicar em uma vasta gama de processos, certo? Sejam eles de processo contínuo ou de estrutura de automação, né, industrial. Beleza? Um exemplo, né, que a gente tem aqui, a partir de toda essa integração, são processos que passam a integrar dentro dessas estruturas, dentro dessas salas de controle, de uma forma bastante integrada, né? Então, você tem uma rede de comunicação, né, integrando servidores de dados, sistemas de gerenciamento, tudo isso sendo agregado e funcionalidades utilizando fibras óticas, usando Ethernet, que a gente tem, né, e estruturas que agregam todas as partes, todos os segmentos de uma planta. Então, falando aqui de uma usina, por exemplo, de açúcar, há moendas, caldeiras, toda a parte de fabricação, destilarias, fermentação, geração de energia, os tratamentos de água, tratamentos de efluentes, né, os tratamentos de caldo, toda a estrutura de produção se torna integrada, com a facilidade de poder trabalhar com distâncias curtas, relativamente em torno de 100 metros, ou até, né, extrapolando distâncias que podem chegar a 80, 100 quilômetros de distância, utilizando tecnologia que está disponível desde lá dos anos 60 e que vem evoluindo ao longo do tempo. Então a ideia não é ficar criando a todo momento a roda, e sim pegar os sistemas que estiveram e estão disponíveis desde os últimos 30 ou 40 anos e fazer com que isso cresça. E, logicamente, tudo que nós estamos vendo hoje é operacional e deve se manter pelos próximos 20, 30, 40 anos. E assim evoluindo ao longo do tempo. Ok? Né? Com isso, aquelas salas de controle, né, bem rudimentares, passam a ter uma estrutura bastante até futurística, né? E essas arquiteturas integradas passam a ter uma distribuição bastante interessante. Então a gente passa a ter salas de controle
sendo hoje chamadas de salas de comandos operacionais, ou os COIs, né, centrais de operação, né, inteligentes ou integradas. Então tudo isso vem para facilitar a operação, né, e facilitar a manutenção e a gestão de todos esses processos que a gente tem, beleza? E utilizando o que nós vimos conversando, que é o quê? A monitoração remota. Então, com isso, todos os protocolos, todos os tipos de equipamentos se unem para que a gente possa fazer essa monitoração e o controle à distância. Quando a gente fala de instrumentação industrial, né, nós temos então a definição desses serviços, ok? O que é a instrumentação? É uma ciência que aplica e desenvolve técnicas de medir, de indicar, registrar e controlar processos de fabricação, visando o quê? A otimização e a eficiência. Tudo isso para não ter ou não manter uma planta parada, certo? O uso de instrumentos em processos industriais visa, né, sobretudo, a obtenção de um produto de qualidade. Não adianta só produzir, tem que produzir com qualidade, com quantidade e o menor custo possível, no menor tempo. E, em muitas vezes, né, a grande tendência, com uma quantidade reduzida de mão de obra. Tá? Aí surge, então, o manuseio, né, a manutenção, a operação e a manutenção de instrumentos. Então surge a função do instrumentista, que vem aí desde aqueles anos 60, que controla, né, que incrementa os equipamentos e a qualidade do produto. Né? Para quê? Para aumentar a produção e o rendimento, obtendo dados seguros das matérias-primas e quantidades, produzindo tudo com eficiência, né, e ter em mãos, né, dados confiáveis, okay, e reais à economia dos processos. Surge então nessa estrutura toda a função do instrumentista, né, do profissional, né, que faz esse processo de interação, de monitoreio, de indicação, de manutenção e de melhoria do processo. Quando a gente fala de instrumentação, a gente está falando dos vários equipamentos que nós temos na estrutura de uma planta. E como a gente tem as salas de controle, esses equipamentos podem estar no campo ou podem estar na sala, com acesso direto pelo operador ou não. Né? Então, o operador muitas vezes pode estar interagindo com o instrumentista ou com o processo, diretamente fazendo algum ajuste, ou alguns equipamentos estão até numa sala auxiliar, tá? Fazendo o seu trabalho em que o operador não tem acesso, né? Fazem um trabalho mais inteligente. Então, quando eu estou falando de equipamentos de campo, eu estou falando de transmissores, controladores, válvulas, né? Sensores. Quando a gente está falando de salas de controle, nós estamos falando de CLP, de computadores, de estações de supervisão, de registro, né? E em apoio aos dois, eu tenho ainda alguns equipamentos mais robustos, né? Motores, atuadores, válvulas de controle, sistemas de abertura e fechamento de ar, como os dampers. Então, toda essa estrutura, ela tem a sua presença, ela tem a sua localização definida, ela tem o seu tipo de sinal, né, bem definido, né, e isso tudo tem que ser interpretado pelo profissional de instrumentação e controle. Não é mais aquela ideia de que ele ia para a planta procurar um equipamento específico. Hoje, a planta tem zilhares de equipamentos
E o instrumentista precisa ser treinado, né? Se não, claro, dentro de toda a planta, dentro da área de trabalho dele, para que ele reconheça, quando vai fazer uma atuação ou uma manutenção, qual é o equipamento que ele deve procurar, qual é o tag desse equipamento, aonde esse equipamento se localiza, né? Qual é o tipo de sinal que está envolvido, e aí sim se preparar para fazer o trabalho. Mas para que isso seja, né, devidamente possível, ele precisa conhecer, né, uma simbologia, ele precisa conhecer como é o processo de telemetria, quer dizer, dentro dessa estrutura, qual é o equipamento que eu vou, né, buscar? Qual que é a função desse equipamento? Em que área, em que atividade, né, ele tá trabalhando? Qual que é a malha de controle? Qual é o laço? E se laços forem similares, eu tenho que ter um sufixo para indicar que isso daqui é uma malha A, uma malha B. Então, dependendo das estratégias de controle, a gente tem sufixos distintos, funcionando como uma identificação do instrumento, fornecendo uma identificação da função e identificando o laço de controle, ou a malha. Então, nós vamos ser solicitados, como profissionais da instrumentação, a fazer o reconhecimento, né, dessa estrutura para que eu possa, com o apoio de fluxogramas, né, documentos, me identificar, localizando esses dispositivos. Então eu preciso conhecer, quando eu vou fazer uma atuação, qual é a variável a ser medida, qual que é a função passiva ou a função ativa, né, de informação que esse equipamento está fazendo, certo? Qual que é a área, né, de trabalho, aonde está esse dispositivo, certo? E dentro dessa estrutura, qual é a malha de controle que eu devo atuar, certo? Então, a gente tem exemplos, né? Por exemplo, eu vou mexer num tique, então eu tenho que conhecer, né, um diagrama de simbologia, onde eu vou aprender que o tique é um controlador, indicador de temperatura. E ele pode estar sendo agregado, por exemplo, com uma área 001, que pode ser, de repente, a área da caldeira, que pode ser a área de um processo qualquer, né? E que pode ter ou não sequências de malhas ou sufixos. Isso vai depender muito do tipo de empresa, de como ela trabalha com relação à sua documentação. Alguns têm mais ou menos, né, parâmetros de identificação. E isso vai depender bastante da engenharia, isso vai depender bastante da forma como essa empresa se desenvolve. Então existe todo um trabalho que o instrumentista precisa conhecer para identificar. Não é nada complexo, tá? Mas isso também é importante comentar, que está baseado em normas, né? Então existem aí algumas entidades internacionais como a ISA, né? Como a BNT, né? E vários outros órgãos internacionais, certo? Os japoneses, os europeus, tá certo? Os americanos, que desenvolvem, né, estruturas de simbologia e telemetria para que as plantas e para que as empresas passem a usar essa estrutura. E por consequência, o instrumentista, né, que é o cara que vai estar junto com o cara da operação fazendo esses processos, ele possa estar ciente e aprendendo a cada dia, porque hoje ele pode estar numa área, amanhã ele está em outra, então ele não tem que conhecer tudo de início, mas à medida que ele vai evoluindo, né, dentro do seu trabalho, ele vai passando a conhecer mais e mais símbolos e formas de comunicação, tá? Então tudo isso é desenvolvido, até chegar um momento que ele pega então um fluxograma, né, que muita gente aí até da velha guarda conhece como PNID,
Piping and Instrumentation Diagram. Hoje a gente conhece isso como processos, né, fluxogramas, onde você tem a descrição de uma malha de controle. Então, aquele mesmo trocador de calor que nós falamos lá atrás, né, tem aqui, de repente, um sensorzinho, que tem um sensor, que tem um tipo de informação que simboliza um capilar. Tá? Essa informação do sensor pode ser um sinal de temperatura, né, que pode ser uma resistência, que pode ser uma milivoltagem, que pode ser uma tensão, né, ok? E que chega num equipamento que é um transmissor de temperatura. E pela indicação aqui, pelo símbolo, eu sei que esse é um equipamento de campo. Tá? E pela troca, né, quer dizer, entra uma informação de sinal físico, um capilar, e sai um outro tipo de sinal. Isso aqui é a representação de um sinal elétrico. Tá? Que entra onde? Lembra lá do TIC que eu falei? Num controlador indicador de temperatura. Tá? Isso, vejam, todos os equipamentos desse laço de controle pertencem, né, a uma mesma malha, ao mesmo laço que é o laço 401, que é a área onde ele está. E esse carinha aqui, ó, que é o TIC, né, está participando de um posicionamento que seria posicionado numa sala de controle, né, disponível para o usuário.